Boa noite! Olá, queridos amigos que estão sempre conosco toda segunda-feira, 19 horas. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui do meu ladinho, queridíssimo amigo, irmão, que eu muito admiro, Eduardo Gibelli. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, finge que você está aqui na sala e que a gente está batendo um papo, escutando boa música, para conversar hoje sobre mais um capítulo desse livro incrível de Amélia Rodrigues. Eu vou passar a palavra primeiro aqui para o Eduardo cumprimentar o grupo, falar um pouquinho onde que você está, onde que você mora, o que que você faz da vida, no espiritismo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Larissa. Obrigado aos amigos que já estão aqui nos acompanhando. Bom, é uma alegria imensa, imensa. A Larissa é uma irmãzinha que a gente teve a grata surpresa de conhecer, né, nessa quarentena, que fez muito bem para o meu espírito. Digo para ela que eu me sinto muitas vezes como se fosse alguém ali na Santa Ceia compartilhando o pão. E eu olho para o lado e eu vejo a Larissa. Então, agradeço demais. Sou Eduardo Gibelli, da cidade de Franca, interior de São Paulo. Trabalho evangelizando através da música, através da arte, e sou um pequenino semeador, assim como todos, né? Com essa pretensão de semear através da bondade, da simplicidade, da humildade e da verdade, acima de tudo, né? Então, agradeço muito, viu, Larissa, a oportunidade, minha irmã, de compartilhar o pão uma vez mais ao seu lado. Obrigado a todos que já estão aqui conosco. Que maravilha! E aproveita e conta aqui, porque tem muita gente que eu já estou vendo aqui que veio lá do seu Instagram, mas tem gente também que ainda não conhece o trabalho que você realiza. É incrível. Toda quinta-feira, não é isso? Quinta-feira? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, no nosso Instagram, Eduardo Gibelli, tem live ao vivo, né, inédita, e a gente tem estudado aí juntos, né, pra gente aprender. Formamos uma família, Larissa. Assim como você formou aqui, né, nesse livro lindo, Quando Voltar à Primavera. Eu acho que todos nós, né, somos uma família universal, mas às vezes a gente se encontra, se identifica, e o importante é que todos são sempre bem-vindos, né, minha irmã? Então sintam-se à vontade para quem é dessa família participar também na quinta com a gente, e para quem participa da quinta com a gente participar aqui com a Larissa. Todas as segundas às 19 horas, né, Larissa? Exatamente. É Gente, isso esse aí. trabalho que o Eduardo faz às quintas-feiras, 21 horas, pelo Instagram dele, Eduardo Gibelli. Vocês não têm noção, não. Assim, é coisa que não dá para a gente falar, vocês têm que ter experiência. Então, Não, que isso. recomendo fortemente. Inclusive, a gente teve uma participação, foi muito emocionante, foi algo assim que mexeu muito comigo. Só que antes de fazer a participação, eu já tinha assistido logo que ele fez o convite. Eu conheci o trabalho, comecei a assistir. Nossa, agora eu só não assisto ao vivo se realmente eu tiver uma coisa muito imperdível, um compromisso, trabalho, alguma coisa, porque realmente parabéns, meu amigo. Obrigado, irmã. É um trabalho de cura o que você faz, é um trabalho de cura da alma. Somos todos pequeninos curadores, né? E hoje o tema que nós vamos trabalhar não é um tema simples, porque nós na semana passada estávamos já naquele momento em que Jesus estava caminhando, carregando a cruz, nós falamos do Cirineu, e hoje é aquele momento já realmente do Calvário. Eu gostaria, inclusive, antes da gente entrar mesmo no livro, e o Eduardo vai também cantar uma música aqui para a gente, mas antes mesmo da música, eu queria só ler um trechinho do Evangelho de Mateus, um pequeno pedacinho aqui no início, que é um pouco o aspecto do Evangelho que a Amélia vai trabalhar nesse capítulo 18, quando ela fala do Calvário e da obsessão.
E aqui em Mateus 27, eu estou aqui com a tradução do Haroldo e o título que ele escolheu foi Morte de Jesus. Olha como Mateus começou essa parte. Ele diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre toda a terra. Por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E agora vamos de música. Sintoniza teu coração junto ao nosso, para que juntos possamos sintonizar ao coração de Jesus. E para a gente começar essa roda de amor, esse círculo universal, nada como cantar a oração que Ele nos ensinou. Pai, meu Pai do céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu me esqueci que o Senhor vela por mim, vela por mim, que seja feita assim. Ai, que música. Gente, então, a Amélia começa esse capítulo em que ela vai falar dessas circunstâncias, qual era esse clima, qual era a situação das pessoas, dessa multidão que tantas vezes aparece no Evangelho, nos momentos dos sermões de Jesus, nos momentos da cura, tem sempre uma multidão, tem sempre uma aglomeração de pessoas em torno de Jesus. E nesse momento do Calvário não foi diferente. Havia essa multidão. E assim como Mateus trouxe aqui sobre essa circunstância da treva, que não era só a escuridão do céu, mas que era uma certa sombra coletiva, esse é um dos aspectos que a Amélia vai abordar aqui. Então eu passo a palavra agora para o Eduardo, para ele começar a puxar o nosso papo sobre esse capítulo que dói, né? Dói um pouco falar sobre ele. Dói, a gente se emociona, né? Esse capítulo começa da seguinte forma: ele viera para que os que não criam, crescem. E para tanto, deveria doar a vida num supremo sacrifício. Sabia que os homens, sangue sedentos, diante do seu holocausto, passariam a encarar melhor a excelência do amor, entregando-se posteriormente em imitação ao seu gesto. Por que Jesus teve que morrer na cruz?
Onde está a justiça divina nisso tudo? Um ser que só amou, desencarnar dessa forma? Qual a mensagem que existe por trás de tanto sofrimento? Eu acho que todos nós, meus irmãos, em algum momento de nossas vidas, já se perguntou algo parecido com isso, não é? E para a gente entender esses porquês, para a gente encontrar a resposta de cada um deles, é preciso, antes de tudo, olhar com os olhos de ver. Porque há uma mensagem aparentemente triste à frente da cruz. Se olhamos com os olhos meramente materiais, tudo parece tão triste. Porque ali houve derrota, ali houve abandono dos entes queridos, dos amigos, houve insulto, covardia, injustiça, ódio gratuito. Elementos esses que causam sofrimento ao ser, mas não são inúteis, né? Pelo contrário, são muito utilizados por Deus. A pedagogia divina não impõe nenhum deles, mas permite que todos eles aconteçam para poder proporcionar o despertar do espírito que ainda adormece no sono pesado do egoísmo e do orgulho. Mas Jesus não era esse tipo de espírito. Jesus não dormia nunca. Experienciar todas essas dores não era necessário para o crescimento do Espírito do Cristo, porque ele já tinha percorrido essa etapa. Então, por que ele se submeteu a tudo isso? Por amor. Por amor. Porque ele sabia que, muito embora o seu espírito não mais necessitasse de tudo aquilo, nós, eu, a Larissa e você, necessitávamos de um modelo que passasse por isso, a fim de que pudéssemos tê-lo como um guia seguro e perfeito da humanidade. Aquele que no sofrimento mais atroz amou e nos convida diariamente a fazer o mesmo. Em especial, quando surge a nossa vez de nos depararmos com a derrota, com o abandono dos entes queridos, com o insulto, com a covardia, com a injustiça, com o ódio gratuito. Quantas vezes, né? E esse é justamente o outro lado da cruz. Aquele que só se vê com os olhos do Espírito. Aquele que compreende que não há nenhuma derrota na carne perecível que ofusque a vitória do Espírito eterno. Jesus, meus irmãos, escreveu com o próprio sangue a seguinte mensagem: coragem. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Porque é isso que o modelo faz. Ele ama, ele inspira, ele renuncia a si mesmo. E ponto. Eu fico aqui pensando sempre que eu me deparo com esse trecho, com um comentário que eu escutei uma vez de Haroldo, e mais cedo até a gente comentou sobre isso, quando estávamos tecendo aqui algumas reflexões para compartilhar com vocês. Uma vez o Haroldo falou assim numa palestra: o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, não foi vivenciada pelo Cristo para ele. Ele não nasceu para si mesmo, como acontece conosco. Eu nasci para avançar, para progredir, para me burilar, para me purificar. O Eduardo também, cada um de nós aqui. Por mais que tenhamos compromissos com o outro, alguns compromissos até mesmo de resgate, mas antes de tudo a gente tem um compromisso com essa trajetória evolutiva que estamos percorrendo, ainda com muitas quedas, com muitas dificuldades. Mas Jesus, ele encarnou na Terra, ele nem reencarnou. Ele encarnou na Terra como esse ser já purificado, como um espírito crístico,
que já está lá adiante, nessa caminhada que a gente começa a percorrer. Então, a vida, os testemunhos, os exemplos, as palavras, as curas, cada lição foi escolhida, foi selecionada a dedo, com toda essa pedagogia amorosa, como aquele professor que escolhe que atividades vai realizar, que histórias vai contar, para que aquela turma que começa ainda o processo de alfabetização possa melhor compreender. Com o seu potencial, com tudo que ele já percorreu nessa trajetória evolutiva, ele teria chances e possibilidades de fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar. Se a gente se espantava, imagina, a gente que eu digo porque imagino que talvez alguns estivéssemos lá naquela multidão. Se a gente se espantava de ver um corpo carcomido pela lepra, pela hanseníase, se regenerar, e quem de nós ainda hoje não ficaria absolutamente espantado de ver algo assim? Isso, para um ser como Jesus, é pouca coisa. É simples, muito simples. Só que Jesus veio falar, veio testemunhar, deixar lições imortais para seres, para irmãos que vivem num mundo de provas e expiações, que ainda necessitam da dor como professora presente nessa caminhada. A dor se faz necessária, a dor física, inclusive, se faz necessária. A dor da traição ainda é presente na nossa trajetória. E essas dores todas, Jesus fez questão de experienciar, de escolher nesse planejamento espíritos amigos dispostos a vir nesse labor, nessa tarefa com ele, mas ele poderia pegar seres perfeitos como ele. E não. Ele escolheu espíritos que, por mais que tivessem um certo amadurecimento e uma bagagem espiritual, tinham a probabilidade de trair, a probabilidade de fraquejar diante das ameaças, do medo. Exatamente porque esse evangelho é para a humanidade. Ele não veio tecer lições para outros seres crísticos, porque as lições seriam diferentes. A gente pode ter um professor de física. Se ele vai dar aula para uma turminha pequena, se ele precisa, de repente, dar algumas lições a uma turma de 5 anos, o que ele vai fazer? Ele vai precisar adaptar alguns experimentos, talvez, algumas questões com ímãs, para mostrar de forma muito prática algumas lições iniciais. Mas se ele vai dar aula numa turma de mestrado e de doutorado, ele vai utilizar outras lições. E essas lições não são contraditórias, mas são passos diferentes de um mesmo conteúdo. Então, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, compartilhar conosco e vivenciar, inclusive o momento do Calvário, é lição, é mensagem para cada um de nós, que também passamos por dores, por traições, por injustiças, por negações, que também temos as nossas cruzes, grandes, pequenas, que também passamos por dores físicas, inclusive. Então, existe, como o Eduardo começou a nos contar, uma beleza oculta. Tem um filme lindo que fala disso. Há o choque das imagens, sim. Há a tristeza da situação, sim. Mas há também uma beleza oculta em tudo isso. Uma lição que a gente vai buscar nesses minutos aqui, pelo menos uma partezinha dela, que a gente alcança compartilhar e pensar junto. É engraçado, né, Larissa? Porque Jesus, ele já sabia de tudo aquilo que ia acontecer e como iria acontecer, né? Mas é preciso que a gente deixe claro que não precisava ser dessa forma, não precisava ter havido traição de Judas,
nem negação de Pedro, porque nenhum de nós traz no seu planejamento reencarnatório alguma missão que conduza ao prejuízo o próximo. Não, isso foi fragilidade deles, né? Mas conhecendo de perto cada um de nós, e ainda mais, né, Larissa, aqueles que dividiam o pão com ele, conhecendo cada um daqueles que foi eleito, ele compreendia a imperfeição de cada um. Pedro é um exemplo clássico, né, de alguém que não havia entendido que para amar é preciso ter muito mais coragem do que para revidar uma ofensa. E Jesus faz questão de lembrar isso a ele. Quando Jesus é questionado por Pedro, né, quando falava sobre as perseguições que oferecia, então Pedro questiona Jesus sobre se acaso ele poderia ir com Jesus e se por acaso Jesus temeria ou duvidaria da sua coragem, se duvidaria de que ele daria a própria vida para proteger o Cristo dos ataques. Jesus, então, conhecendo aquele homem muito mais do que ele próprio se conhecia, diz para ele: aquieta o coração, Pedro, porque a experiência te ensinará melhores conclusões. E vais ainda aprender que o homem é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. A leitura que Jesus tinha da alma do homem fez com que se comportasse como um manso cordeiro ante todo tipo de traição que sofreu naquele instante. Daqueles que foram curados por ele, ninguém estava lá. Daqueles que foram salvos por ele, também não foram testemunhar ao Calvário. E principalmente de quase todos aqueles que partilhavam o pão com ele diariamente. E por quê que ele não sofre a dor do traído? Sabe por quê? Porque ele jamais esperou colher flor de quem ainda era semente. Eu fico aqui pensando, lembrando inclusive com essa sua fala, de uma cena que eu não sei nem dizer se é numa biografia, mas eu já escutei muitas pessoas contando em palestras sobre o Chico Xavier. E ele estava numa visita, como fazia, né, de costume, num presídio. Acredito até que o Eduardo conheça também essa história. É linda. E aí, com um grupo de espíritas, né, as pessoas lá e tal, distribuindo mensagem, fazendo o evangelho. E aí, já assim, na saída, uma pessoa teria falado assim com o Chico: nossa, Chico, você, né, com essa mediunidade ostensiva, assim, tão poderosa, quanta coisa que você deve ter visto nesse presídio, quanto espírito obsessor, quantas cenas trevosas você deve ter visto. E aí o Chico teria dito assim: não, minha irmã, eu vi, na verdade, muitas mães, porque os espíritos obsessores já fizeram o trabalho deles. E quem fica agora são as mães. E aí essa cena de Jesus, eu comentava inclusive com o Eduardo esses dias, a gente tentando analisar algumas perspectivas dessa cena, e eu comentava que para mim é muito difícil imaginar, cogitar o que pensaria, o que sentiria Jesus naquele momento da crucificação, naquele clímax do Calvário. O que um ser já purificado, e a gente sabe pela própria bem-aventurança que os puros de coração são aqueles que verão a Deus. É isso que Jesus nos disse. E eu não sou pura de coração, estou bem distante disso. Então, é difícil para mim. A gente fala tanto de empatia, né? Mas me colocar no lugar de um ser da minha categoria evolutiva é mais fácil. Para baixo também até que dá. Agora, eu já passei por lá. Agora, me colocar no lugar de alguém que está numa situação na qual eu nunca estive, numa experiência evolutiva que eu não sei como é difícil. Porque quando eu tento me colocar no lugar de Jesus, eu penso no sofrimento,
na tristeza, na dor. Mas racionalmente eu sei que a perspectiva dele é bem diferente. E o máximo que eu consigo aproximar, num esforço gigantesco de compreensão, é a perspectiva da mãe. Daquelas mães que o Chico via lá, desencarnadas, acompanhando os filhos, mesmo naquela situação. E hoje, que eu tenho uma filha de 3 anos, talvez eu consiga entender um pouquinho, assim, dê um pequeno passo para compreender isso. Porque todos os seres que eu já havia amado até então, por mais que eu amasse, caso eles me decepcionassem, eu não sei dizer como que ficaria esse lugar dentro de mim. Talvez eu continuasse amando, mas eu não quisesse mais caminhar junto. Eu não quisesse mais desfrutar da presença. Mas esse amor de alguém que veio de você, e eu acho que mesmo quando não vem de você, quando não é gerado fisicamente, mas quando a gente coloca nesse lugar de filho, esse lugar de cuidado, de paternidade, de maternidade, a gente não quer parar de caminhar ao lado desses seres. Aconteça o que acontecer. Independente do que eles façam, independente se eles atenderão ou não às nossas expectativas, se eles serão capazes de caminhar nesse caminho que estamos tentando construir para eles. Então, se nós, da perspectiva ainda tão imperfeita, em relação a um filho que às vezes vai por um caminho tão equivocado, temos notícias dessas mães que permanecem, mesmo que todos tenham virado as costas. E a gente percebe que isso é tão forte, que nas reuniões mediúnicas, quantos espíritos endurecidos só são alcançados por uma canção de ninar da mãe, por uma presença materna, por uma voz conhecida, especialmente no campo da maternidade. Então, talvez, e aqui é simplesmente uma cogitação, o olhar de Jesus em relação à humanidade naquele momento fosse esse olhar da mãe, que percebe que os filhos não tinham condições ainda, estavam tão imaturos espiritualmente, que ele até esperava algo parecido. Por mais que o livre-arbítrio exista, não é um determinismo, há sempre a possibilidade de que o livre-arbítrio dê um passo adiante, de que a consciência desperte, mas como o Eduardo falou, Jesus sabia que não era ainda a hora das flores, nem dos frutos, mas era a hora ainda de regar a semente. E uma coisa que me chamou muita atenção, irmã, é quando a gente tem o seguinte trecho, né? As hordas desenfreadas da espiritualidade inferior galvanizavam no ódio os que se permitiam as licenças das paixões dissolventes. Sempre se repetirão aquelas cenas nos linchamentos das ruas, nas prisões arbitrárias, nas injustiças tornadas legais, quando as massas afluem aos espetáculos hediondos e se tornam selvagens, tornando-se também homicidas incomparáveis. Naquele momento do Calvário, a sombra festejava, porque para ela aquilo era uma vitória, que mais tarde se mostrou apenas uma etapa para que a mensagem do Cristo se tornasse eterna. Mas eu acho muito importante, Larissa e os meus irmãos que estão acompanhando aí, a gente tomar muito cuidado, sabe? Com o ódio. O ódio é extremamente contagioso. E se a gente não toma cuidado, o ódio que hoje pertence ao outro passa a habitar dentro de mim. O linchamento que hoje vemos não é mais físico, é moral, é virtual. Ainda esse ano eu fazia as contas de quantos irmãos nós linchamos virtualmente. Começou com uma travesti, não sei se vocês vão se lembrar, que depois que descobriu-se que o crime tinha sido cometido como uma criança,
todo mundo jogou a pedra que havia soltado. Depois linchamos um homem alterado que agrediu um mototaxista, porque nos julgamos senhores da razão e esquecemos que ontem éramos aquele. E mais recentemente, quantos e quantos crimes continuam fazendo com que a gente lance as pedras. Vivemos tempos em que ainda vemos alguns crimes chocantes, bárbaros, é verdade. Mas o que hoje choca, ontem era aplaudido. Não faz tanto tempo assim que nos achávamos no direito de escravizarmos uns aos outros, legitimados pela diferença da cor da pele. Então, tudo conspira para o progresso. A centelha do amor habita em cada ser e o crescimento é fatalidade. Então, a gente precisa de muita cautela, meus irmãos, para que o mal que existe no irmão não faça morada também em mim. Quando eu quero justificar a violência com mais violência, quando eu quero condicionar o meu perdão, eu perdoo desde que o crime seja esse. Não. Se eu condiciono, deixa de ser amor. E aí, eu deixo de observar que sim, estamos no mesmo barco. Um barco chamado Terra, um mundo de expiação e provas. E se o outro deixa de remar, prejudica a todos nós. Então, qual é a minha tarefa como bom marinheiro? Jogar ele para fora do barco? Ou talvez ensiná-lo a remar? Nós não estamos fazendo aqui uma apologia à impunidade, não entendam isso. Mas eu vejo, e eu não sei se você vê também, Larissa, que as pessoas têm confundido muito a justiça com a vingança. A justiça é restauradora do caráter. E a vingança é covarde, porque ela agrava e envenena a todos que com ela se comprazem, especialmente aquele que comete o delito, condenando-o à não evolução. É muito marcante essa descrição de Amélia sobre esse momento que é tão semelhante, tristemente é tão semelhante ao que estamos vivendo. Me lembra aquele trechinho da música Aurora, de Tim Vanessa, quando ele diz assim: uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. E essa treva, que não é só da noite, mas de uma sombra coletiva, quando a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente fica até aturdido, a gente escuta algumas coisas e a gente fala: sério? É possível que essas frases ainda sejam legitimadas? Que as pessoas queiram realmente pagar barbaridade com barbaridade? E nesse momento aqui do Calvário, no outro texto sobre o Cirineu, a Amélia já começou a falar sobre isso. Como esse fenômeno que o Freud vai trabalhar na psicologia das massas e que o Eduardo estava falando mais cedo sobre o efeito manada, como se a gente não se dá conta, por mais que já tenhamos conhecido a mensagem de Jesus, ou mesmo as pessoas que não falam, não conhecem a mensagem de Jesus, mas de certo conhecem alguma mensagem que é semelhante à mensagem de Jesus, que se casa perfeitamente. E então, se a gente não se dá conta, a gente pode externamente falar sobre isso, estudar sobre isso. E na nossa vida, quando a gente está envolto numa psicosfera, num ambiente de ódio, de barbárie, nós podemos fazer coisas ou deixar de fazer coisas que a gente nem imagina. Porque uma coisa é a Larissa, assim, de cabeça fria, pensando em casa. Outra coisa é a Larissa quando está numa multidão
que está incitando o ódio, que está nessa sombra de animosidade. Gente, quantas e quantas pessoas que estavam ali naquela situação do Calvário sabiam da grandiosidade do Mestre, mas não tinham forças, estavam paralisadas. Se existia ali uma multidão sanguinolenta que realmente preferiu Barrabás do que libertar Jesus, existiam também aqueles que não estavam totalmente na sombra, mas que não conseguiram, não tiveram amorosidade, abnegação, luz suficiente para fazer o que poderiam fazer. Porque no outro estudo, a Amélia comentou que se alguma daquelas pessoas, no momento da condenação, tivesse buscado uma intervenção, pelo menos ganharia esse tempo. Era uma tentativa, e nós sabemos lá no livro Há 2000 anos das tentativas de Lívia, junto a Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel. E o mais interessante também é que essas fraquezas de Pedro na negação, de Judas na traição, e de tantos outros que se esconderam, que não tiveram coragem de comparecer, isso que parecia a sombra daquele momento, a imperfeição daquele momento, a fraqueza daquele momento, seria exatamente o ponto, a mola propulsora do soerguimento depois. Por que o Pedro negou Jesus? Porque ele teve medo de ser crucificado também. Porque se o meu mestre está na cruz e se eu digo, se eu assumo, o que me resta? O que me restará? Só que esse mesmo lugar, que naquele momento foi um lugar negativo, porque ele não se posicionou, ele fugiu do testemunho, digamos assim, e isso ficou marcado na história como uma negação, já anunciada por Jesus, a gente vai ver lá no livro Paulo e Estevão, que foi também o silêncio de Pedro, que ajudou a fortificar o cristianismo nascente. Quando Paulo queria que ele se posicionasse, que ele dissesse se estava do lado de Paulo, se estava do lado de Tiago, e mesmo humilhado, mesmo sendo convidado a retrucar, foi esse lugar do silêncio, da não posição, aparentemente, que salvou o cristianismo naquele momento de uma divisão, de uma cisânia, de um partidarismo. Da mesma forma, se a gente observa Judas, qual que era a questão de Judas? Qual era essa fraqueza? Era a afobação, era querer controlar, querer que fosse do jeito dele. Então, acho que o mestre está muito devagar. Jesus fala e a revolução nunca começa. Está devagar demais, acho que eu vou dar uma acelerada nesse processo. Eu vou fazer acontecer. Ele se achava muito esperto, de certo. E quando ele coloca Jesus naquela situação toda, ele não imaginava que Jesus se entregaria aquilo. Imagina só, gente, ele já tinha visto Jesus curar tantas pessoas, andar sobre as águas. Vocês acham que a expectativa dele era que Jesus fosse simplesmente preso? Não, ele vai fazer alguma coisa. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias anunciado, há tanto tempo esperado. Ele é o Rei dos judeus. Então ele vai fazer alguma coisa, por não ter compreendido. Mas essa mesma energia da transformação, da revolução, ele estava disposto a dar a vida por Jesus, mas ele queria dar a vida do jeito dele, do modo dele. Mas isso também foi aproveitado, porque sabemos pela literatura espírita, através da mediunidade de Chico Xavier, que Joana d'Arc é exatamente esse Judas traidor. E Joana d'Arc não vai exatamente dar a vida, não vai exatamente lutar, liderar, fazer aquilo que levou Judas à derrocada. É como se Deus nos dissesse assim: pega essa energia que você não direcionou bem e caiu, pega essa mesma energia agora e se levanta. Não é uma pedagogia perfeita, Eduardo?
Com certeza, irmã. Com certeza. Mas nem tudo é ruim, né? Nem tudo nessa passagem aparenta ruim para Jesus, ser ruim para Jesus. Porque um trechinho nos lembra, né? O seguinte acontecimento. No entanto, quando o clímax da tarde de horror atemoriza as testemunhas da tragédia, Jesus relanceia o olhar dolorido e vê João, sua mãe e poucas mulheres abnegadas aos pés da cruz, fiéis, maceradas, confiando. É o bálsamo da alegria que suaviza as imensas dores que o dilaceram. Nem todos desertaram. A fúria possessiva da treva não alcançara os que estiveram acesa à luz da abnegação e do amor. Gente, é tão pedagógico esse trecho, né, Larissa? A gente falava sobre isso hoje. Como é pedagógico. A treva não alcançou a todos, não. Aqueles que tinham no seu coração abnegação e amor não foram contaminados com ela. Por quê? Por que nem todos foram embora? Maria, tudo bem, a gente entende, né? Quem é mãe entende. Não é difícil de entender o amor de uma mãe por um filho. Mas e João? Por que João permaneceu ali? Sabe por quê? Porque ele era simplesmente João Evangelista, o discípulo do amor. E tem uma canção que diz assim sobre o amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Então, olha o que diz essa canção. Ama, ama que o amor eleva. Viverás na terra sem tocar o chão. Que chão é esse que quem ama não toca mais? O chão da imperfeição dos homens do mundo. Esse chão não é mais tocado por aquele que aprende a amar e a servir. Porque quem aprende a amar e servir adquire uma noção muito mais profunda sobre a vida e sobre o propósito maior da vida. E não mais turva seu coração e os seus pensamentos com as dores do homem do mundo, as inseguranças materiais, emocionais, a ausência de fé, o medo do amanhã. Por isso que João Evangelista, que depois se torna Francisco de Assis noutra existência, é considerado por muitos o melhor aluno do Cristo que já pisou na terra até hoje. Sabe por quê? Porque ele não perdeu nenhuma aula. Nenhuma aula. E na prova final, naquela em que ele viu sofrer o seu mestre, que ele tanto amava, ele tirou 10. Por quê?
porque ele não se rebelou, nem se escondeu, nem se revoltou. Ele confiou. Ele apenas orou para que as dores de Jesus naquele momento fossem apacentadas. Ele apenas se resignou e ainda acolheu Maria junto ao seu coração, para poder tranquilizar a Jesus. Porque Jesus não estava preocupado com ele naquele instante. Uma das suas grandes preocupações era com Maria, porque por maior que seja a grandeza do Espírito de Maria, naquele momento ela era mãe. Uma mãe que vê um filho sofrer na cruz injustamente, perecer na cruz, e o crime foi amar demais. Então, para que Jesus pudesse partir sem se preocupar com a sua mãezinha, João a acolhe, como se dissesse: pode ir que eu vou cuidar dela. Pode ir que agora eu sou o filho dela. Então, nos emociona demais. Servir e amar é a receita para a gente atravessar os tempos de crise, seja qual for a crise, seja qual for o tempo. Tem um poema de Alta de Souza que diz mais ou menos assim: se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina. Se a crença sublime te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que lindo. A mensagem da cruz, se por um lado constrange um pouco o nosso coração, por outro lado, é apenas mais um trecho dessa história. O filme não termina aí, porque depois desse momento, aí sim vem o clímax real dessa história. Porque se a história terminasse na cruz, se nós estudássemos tudo o que nós estudamos, sofrêssemos, bem sofrêssemos, e simplesmente, depois de uma vida tão dura, aquela pessoa que tem aquela vida de tantos padecimentos, de tanto trabalho, se depois ela simplesmente desencarnasse e esse fosse o final da história, não seria uma boa notícia o que Jesus veio nos trazer, não seria uma boa nova de alegria. Seria, na verdade, uma dura realidade. Olha, você sofre, sofre, sofre e acabou a história. Mas o clímax real dessa história é quando Jesus retorna. E ele também havia anunciado que retornaria. Ele retorna para nos dizer que por maior que seja os padecimentos aqui na Terra, as tristezas, as dores, as decepções, por maior que seja, inclusive as dores físicas que possamos passar, isso também passa, como foi dito ao Chico. E nós retornamos disso muito mais fortalecidos, porque essas experiências são como uma musculação para a nossa alma. Como o Haroldo gosta de dizer, né, Eduardo? Os espíritos superiores, eles não são frágeis. Eles são quase um Wolverine forjados no adamantium.
E assim cada um de nós, através dessas múltiplas experiências, com dores às vezes que para a gente é bem significativo, mas que quando comparado ao Calvário parece tão pequeno, mas é o peso da musculação que a gente dá conta agora. E logo mais esse peso vai estar leve, a gente vai precisar de uma experiência mais desafiadora, para que possamos forjar na nossa alma essa fortaleza para não apenas sustentar a nossa própria existência, mas que pela lei de solidariedade possamos também ser o sustentáculo da existência dos nossos irmãos que caminham um pouco atrás, necessitados também desse fortalecimento, dessa ajuda, dessa luz. Estamos caminhando para os minutos finais do nosso comentário e eu passo de novo para o Eduardo. E depois do seu comentário, você também já vai para a nossa última música. Acho que não pode deixar de citar, irmãzinha, né? A derradeira lição desse trecho, que foi quando Jesus diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí é difícil de entender, né? Como é que naquele momento ainda existe tempo para doação. E eu me lembro de uma canção que diz assim: e mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. E aí, Jesus, como naquela derradeira lição, ao lado dos dois ladrões, eu quero atentar para a passagem final com Dimas, como se ele quisesse nos dizer assim: ante a dor maior que vive, ama, porque não há maior remédio para qualquer dor que seja física, emocional, espiritual, do que o exercício da caridade. Como dizia o Chico, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, né? E quando Dimas, notando a grandeza daquele rei, de um reino muito diferente daqueles da terra, pede a ele com humildade: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus nos dá sua última lição encarnado. Se há um coração fértil perto de ti, planta. Não perde a oportunidade, nunca. E Jesus, no derradeiro momento de Dimas, percebendo que o seu arrependimento era sincero e aquele solo se fazia fértil, diz a ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Óbvio que não era aquilo a absolvição de todos os erros, mas era a certeza de que naquele instante um homem velho acabava de morrer, dando lugar a um homem novo. E Jesus partiu feliz, muito diferente do que a gente acredita. Sabe por quê? Porque para ele, cada coração importa. O coração de Dimas importou. E hoje, ao nos ver, ele se importa também com o nosso coração. E eu tenho a certeza que nossa maior homenagem a esse que só amou é continuar sua obra,
plantando no coração dos homens e no nosso coração. É fazer ter valido a pena cada lágrima e cada gota de sangue derramada no Calvário. Sejamos nós Dimas, sejamos nós Judas, homens novos hoje, que erraram no ontem. Sejamos nós Pedro. Eu posso encerrar com uma canção, Larissa? Dá tempo? Claro. Que essa canção possa inspirar cada um de nós a entender a mensagem do Calvário, quando Jesus diz: vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás ao mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Larissa, tu me amas, você aí me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro morrerá em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Sejamos nós os pescadores do novo tempo. Sem palavras, meu irmão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos os corações que estiveram aqui conosco, que sentiram aqui conosco essa energia tão boa que podemos desfrutar nesse estudo. Que a gente possa aceitar esse convite. Pescadores de homens, pescadores de almas, a começar pela nossa. Obrigada. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus e ajudem a espalhar a semente, tá bom? Beijo no coração, Larissa. Beijo a todos e até a próxima. Até a próxima.